Glória a Deus. Vamos começar nosso culto dessa noite, vamos? Senhor Deus, Pai, Deus, Pai, aqui estamos em Tua presença nesta noite, ó Deus, para Te louvar e Te agradecer o Teu nome, Senhor. Que tenhamos uma noite, como as demais noites, abençoada pelo Senhor Deus. Pessoa, Deus amado, que estão a caminho para cá, ó Deus, que já estão aqui, Deus, Pai. Sejamos o culto hoje, onde a Sua palavra venha ter a primazia, venha ter a certeza que o Senhor está presente nas nossas vidas neste lugar, Deus. A única que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. A única vez que cantamos, o único que é digno, honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Aumenta mais. Aleluia. Agora sim. Aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me misturar com as águas do rio, eu subirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, sempre ao Teu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra Te adorar. Senhor,
Aleluia. Essa é bem antiga, esse é do tempo que eu era jovem. Né? Eu tava começando, né? Eu tinha 1 ano de idade quando comecei essa canção. Essa canção é muito. Ela é muito importante. Pode sentar. Pode sentar, irmãos. Essa canção ela fala sobre o poder de Deus sobre o mal, o pecado. E uma forma de nós podermos garantir esse poder amando o nosso próximo. Vamos ver assim, ó. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados e quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Não vai e não peques mais. Consagra sua vida nas mãos de Jesus. Receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. Se a cruz ou tribulação, feito for ou perseguição, te separar do amor de Jesus. Você é mais que um vencedor. Tirar este amor, e não peques mais. Não peques
E não peques mal. Aleluia. A voz falou para eu ficar quieto agora de novo. Amado, vou continuar orando pela minha voz, que essa voz às vezes quando dessas falhas, né? Falha de fabricação, né? Tem que, né? Vamos lá, Silvio. Dá uma sequência aqui, que agora já era aqui. Quer dar no cantinho ali, quer? Tudo na vida do crente depende da obediência, né? Sabia? Tudo. Eu costumo dizer lá pra minha molecada lá que sem obediência a Deus não tem lugar nenhum. Ele nada podendo fazer. Às vezes eu tiro por mim. Aí tem uns aí que falam que Deus não dá uma lapada não, mas vem pra ele lá. Eu sou fazer igual o Capiola, testemunho. E que de vez em quando Deus dá uns puxãozinhos de orelha pra gente caminhar, né? Fazer o caminho certo. Porque muitas das vezes você tá caminhando, aí sempre tem aquilo, né, que faz você, né? Aí vem cá, meu filho, bichãozinho na costela, bichãozinho na orelha, bichãozinho de cabelo, volta. É isso. Mas graças a Deus por isso. O meu filho é assim, né? O meu filho quando ia assim, né? Desviando pro caminho, encontrando uma lapadinha, aí trazia uma varinha santa lá do monte, né? Eu gosto de ir do monte. Agora não tem não que pareceu quando uma peste, uma onça lá em cima lá que eu... A desgraça da onça foi lá em cima, tocou o pessoal lá de cima. Mas a gente leva um remédio pra ela, né? Agora tá subindo com um remedinho pra ela. Mas é isso aí, mas é bom. Aí trazia uma varinha santa de lá de cima, e quando ele desviava um pouquinho, né, aí voltava de novo pro caminho. Mas é bom.
E atentamente eu ouvi a tua voz obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, né? Mente eu ouvi a tua voz obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro, fiel a ti, é tua vontade sempre todo meu prazer. O deserto não será a noite, em medida sua, mas tu sobre mim, mas que abundante eu viver tudo que tem pra mim na tua mesa. Obedecer. E atentamente eu ouvi obedecer, passos e jamais meu coração se puro, fiel a ti. O deserto não será a vazia, em medida fluida, mas tua bênção sobre mim, mas que abundante eu viver tudo pra mim, a tua mesa. Tão somente, né? Obedecer. Por muito pouco, né? Como diz lá o Capião, muitos se lascaram, né? Não ouviram a voz de Deus, né? Trilharam um caminho errado. Uns foram engolidos, né, pela terra, outros foram engolidos pelo fogo, né? Quem lê a Bíblia entende, né? Posso cantar mais um? Vamos mais um cadinho? Olha. Assim você vai cantar ruim. Eu boto a letra aqui porque às vezes dá um branco nas ideias. Aí nós temos que ver, né? Aí tem que dar uma olhadinha na letra. Porque senão... Uma vez eu tava... Nós fomos cantar no... Nós fomos tocar pra irmã. Aí o que ela fez? Aí quando ele... Ela começava a vir lá. Aí quando a gente... Aí tava eu, Fidele, pastor Moisés Sabadi, Reinaldo. Aí quando eu chegava lá, ela pulava pra sol. Aí, opa, beleza. Aí quando eu pulava pra sol também, ela pra ré. Aí foi aí, 75 notas musical. Aí o que aconteceu? Aí no final, que ela falou... Os irmãos me perdoam, me desculpe, porque eu tô tentando cantar os hinos aqui, mas os irmãos ali não sabem tocar nada.
O culpado é nós, né? Senhor. Vamos cantar essa? Senhor formoso, tua face eu quero ver, pois quando... Deixa eu acertar a nota aqui. Agora sim acertei a nota. Eu tô falando a mulher, vai falar língua, né? Foi falar mal da mulher, errou a nota. Senhor formoso, tua face eu quero ver. Vem limpar uma vez, irmão, falar pra Deus. Vem limpar minha esperança. O quê? Maravilha. Obrigado. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. A verdade é que se não for assim, não é crente, né, amado? É uma turma de doido que Jesus chamou para poder servir ele, né? É assim mesmo, né? Eu quero aqui ter a honra de apresentar meu irmão Tiago ali, né? A sua esposa também que nos deu essa honra. O jovenzinho ali que sempre está conosco, aqui nos louvando para louvar o Senhor, sempre está conosco aqui. A missionária, esposa do missionário, né? O missionário não veio, né? O missionário tá cansado, eu acho. Né? Vamos, né? Que Deus abençoe vocês, tá? Tiago hoje vai ser o preletor da noite. Mas ele disse que queria ouvir o jovenzinho. Vem cá, rapaz. Vem cá louvar o Senhor aqui, vem. Depois a esposa do Tiago também está com oportunidade, tá bom? Salve, mais amado, capaz do Senhor. Antes de eu estar louvando, gostaria de deixar como meditação a primeira igreja, lá em Lucas capítulo 19. Estando no versículo, se encontra lá no versículo 41, que vai dizer: E quando ia chegando Jesus à cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conheceste também, ao menos neste teu dia, porque a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, e os que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te
cintearão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti sobre os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Aí no versículo 45, que quando falas, e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. 46, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covios de salteadores ou covios de ladrões. A palavra do Senhor, ela é bem clara, bem explicada, que quando Jesus, em Lucas capítulo 19, do versículo 41, ele vai falar bem claro que quando ele olhava para Jerusalém, ele começava a se lamentar pelo Jerusalém, porque ele mesmo teve a visão daquilo que aconteceria com Jerusalém alguns anos depois. Mas só que o que eu quero deixar através dessa passagem é do versículo 45, aonde que os salteadores dentro da casa de Deus vendia coisas de comércio dentro da casa de Deus. Mas só que eu quero dizer para você nesta noite, para cada um que está aqui nesta noite, que aqui não há venda de comércio, aqui há a presença de Deus. E a presença de Deus onde está, alguma coisa tem que acontecer. E não importa a situação, não importa o problema que você está passando, porque quem tem a presença, não importa a situação, é conhecido como casa de oração. Se a tua casa é casa de oração, então receba essa palavra do nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem ora tem presença, e quem tem presença ora todos os dias. E não importa se está passando por dificuldades, ou até mesmo por lamentações, mas o Senhor fala, ora enquanto há tempo, também vigiai, porque há dias difíceis que hão de acontecer. Então receba a palavra, e eu vou deixar através desse louvor. Me corromper, o mesmo não posso vender, sou tua casa, patrimônio teu, não vendo nenhum Deus de fé, e mais confesso que difícil é me ensinar e te depender. O Senhor desceu a Jerusalém e se preparou um fariseu fazendo de comércio a casa do grande Deus, virando a mesa, confrontou o grande sistema e o quebrou. Não quero ser assim, me Senhor, cuidar de nós. Serviram minha mesa, manda embora a maldade, retira os entunos que escondem a verdade. Santidade e pecados não caminham de mãos dadas. Eu quebro esse sistema onde ele me mata, me lança tua semente, minha tua mente. Manda embora o fariseu, não quero um coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim. Eu sou a tua casa, ó Senhor, mora em mim. Mora em mim.
anda mesmo confrontou o grande sistema e o quebrou. Não quero ser assim, sim, Senhor, cuida de mim. Revira minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, onde ele me mata, me lança facilmente. Brota em mim a tua mente, glória o fariseu. Não quero coração doente, construíste o templo aqui dentro de mim. Eu sou a tua casa, ó Senhor, mora em mim. Mora em mim. Nós somos a casa de oração, a morada do Pai. Não consigo viver mais assim. Mora em mim. Mora em mim. Sou casa de oração, sou a morada do Pai. Não aceito viver mais assim. Mora em mim. E assim eu louvo e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Que nós possamos pedir ao Senhor para sempre morar em nós, né, amados? Às vezes tanta coisa que nós passamos nesse mundo. Se não fosse Ele, o que seria de nós, né? Ainda bem que Ele mora em nós, né? Vamos ouvir a nossa querida irmã, louvar o Senhor, ou falar aquilo que Deus colocar em seu coração, na sua vida. Depois vamos ouvir a missionária também, cantar aqueles hinos que sempre canta aqui, que é do fogo puro. Salve da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que alegria poder estar aqui neste lugar, conhecer mais um povo que assim irá morar no céu. Eu costumo dizer que o Senhor ele não virá buscar rótulos. Ele virá para buscar uma igreja dentro de uma outra igreja. E assim ele virá para buscar eu e você, a qual estamos aqui nessa noite para adorar. E bem dizer somente a um Deus que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, porque é para Ele, tudo é dele, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Estou muito feliz, irmãos, que eu estou novamente revendo a tia Lilian, missionária Lilian. Trabalhamos juntos há tanto tempo, ali no centro de Itaguaí, na antiga Soft Mix. E eu estou feliz em revê-la ela hoje aqui nessa noite. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério. E para não ficar apenas em minhas palavras, irmãos, quero deixar para mim e para a tua meditação nessa noite. Livro de Salmo, número 122, versículo 1, que vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na minha igreja eu tenho costume de dizer que não tem uma pessoa que tem Jesus assim como eu e você e que é triste. Passamos até por dificuldade, passamos até por diversidade, oh aleluia, mas quando é no domingo, quando é numa quinta-feira, nós passamos por essas portas e adoramos a um Deus vivo, porque eu não tenho a solução, o pastor Wagner não tem a solução, mas você assim como eu tem o entendimento que o Deus que nós servimos, ele tem a solução para o nosso problema. Oh, aleluia! O Deus que nós servimos, ele tem a solução para o teu problema. Ele tem a solução para o meu problema. Então eu quero te convidar nessa noite a colocar diante do altar do Senhor aquilo que tu veio buscar nessa noite, porque eu já quero profetizar que da maneira em que você entrou, você não vai sair nessa noite. Oh, aleluia! É impossível alguém ter Jesus e ser uma pessoa triste. É impossível. Nós somos alegres, oh, aleluia. No dia em que nós vivemos, irmãos, nós saímos e nós não sabemos se nós vamos voltar.
Oh, aleluia. Hoje nós estamos aqui. Podemos ir para nossa casa. Não sabemos se vamos nos levantar. Oh, aleluia. Então toda vez que você passar por essas portas, entra com alegria, jubilando ao Senhor. Porque eu e você já estarmos vivos de pé já é um milagre de Deus. Oh, aleluia. Ser curado de um câncer é um milagre. Ser curado de uma cegueira é um milagre. Mas acordar com vida, jubilando ao Senhor, também é um milagre. Quantas e quantas pessoas deitaram hoje e não se levantou, mas aprove o Senhor visitar a minha e a tua casa. E hoje nós estamos aqui adorando e rendendo a esse Deus e dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe esse pastor, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. A verdade é que não tem como nós não admitirmos que alguém que fala que eu tenho Jesus, mas está triste, né? Essa pessoa, ela não tem Jesus. É uma coisa que esse dia eu estava muito lendo sobre isso, né? Que o apóstolo Paulo fala que ele se regozijava nas tribulações. É uma loucura, às vezes, alguém no mundo dizer que nós somos loucos de dizer que nos regozijamos na tribulação. Paulo diz assim, eu tenho satisfação porque ela me produz muitas coisas boas, né? E se não fosse ela, eu também digo isso, eu, Wagner, falando isso, né? Se não fosse as diversas tribulações que eu já passei na minha vida, eu não teria certeza do quanto eu estou feliz hoje aqui, né? Alegre, porque o fato de nós vencermos o mal, vencermos todas as demandas de amor, que a semana mesmo foi uma semana, né, amor? Muito difícil pra gente, né? Como eu comentei com os irmãos. Uma semana difícil, eu tive que confrontar com os demônios na pessoa, de uma pessoa que eu tanto amo, que tanto faz a gente sentir, né? E te ver uma pessoa que nós amamos, né? Envolvida com as coisas dos demônios e completamente demoniada, legiões mesmo sobre aquela vida, e a gente olha assim e isso dói no nosso coração. Mas graças a Deus tudo se resolveu, né? Ele perdeu a batalha. É aquele negócio, demônio levando pra perder, né, mano? Isso é uma coisa certa. Irmã Lília, vem cá, missionária. A tia Lília, vem cá, tia Lília, cantar, vem, tia Lília. Ah, viu? Agora eu aprendi o negócio, agora perdeu agora vai ser tia Lília por todo lado agora, né? Não, que isso, não vai permitir eu chamar de tia Lília? Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui hoje, né, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vou levar um hino e peço aos irmãos que me ajudem. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou
está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pela pessoa magnífica do Espírito Santo, né? Que a gente possa continuar conversando com ele, né? Eu queria ouvir um clamor aqui pela nossa querida missionária Rosângela. Faz um clamor pra gente aqui agora, nessa noite, em nome de Jesus. Hoje eu vou popar um pouquinho as mulheres aqui hoje, entendeu? Ontem eu forcei a barra pra cima delas. Até eu me cansei ontem, pra você ter ideia. Até eu cansei aqui ontem, meu irmão. Vocês me tiraram meu couro ontem, viu? Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer um clamor nessa noite. Eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nessa noite, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha estender tuas mãos poderosas sobre nossas vidas, Pai querido. Sobre a vida das nossas famílias. Sobre a vida, Senhor, dos nossos filhos, Pai. De tudo aquele, Senhor, que nós queremos, Senhor, ver na tua casa. E até hoje a gente não conseguimos ver, Senhor. Mas o Senhor sabe o tempo certo para cada um estar na tua casa. Pai amado, vai de encontro a nossas famílias nessa noite. Pai, aqui, Senhor, tem as pessoas que estão representando os seus familiares. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, aquele que está, Senhor, fraco, espiritualmente, Senhor, falando. E também, Senhor, fraco, Senhor, no corpo também, porque às vezes está, Senhor, sobre alguma enfermidade. Mas o Senhor visita nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, em alta voz, para que o Senhor venha, Senhor, socorrer o teu povo. Pai amado, Pai querido, liberta o teu povo, Pai. Aquele que está, Senhor, sobre as prisões, Pai. Algemado, Senhor. Que o Senhor joga por terra todas essas algemas. Que o Senhor quebra, Senhor, todas as algemas, Senhor. Tira, Senhor, toda aquela opressão maligna que está sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu apresento, Pai querido, essas pessoas que estão querendo chegar na tua casa, mas não têm força para chegar. Aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, Senhor, sob depressão, aqueles que estão tentando se suicidar, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a essas pessoas nessa noite. Eu sei que muitos estão tentando tirar sua vida nessa hora, mas eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para tirar, Senhor, essa artimanha de Satanás, porque a luta não é contra a carne, mas é contra todas as potestades celestiais. Então nessa noite, Jesus, joga por terra toda a opressão maligna. Senhor, passa com teu poder sobre essa igreja. Pai, vai abençoando cada um. Aquele que entrou por aquela porta, eu não sei o que tem, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda as mentes. Então nessa noite, Senhor, se for preciso, faça uma metanoia. Que as pessoas tenham mudança de mente, Senhor. Que as pessoas venham a ter transformação no coração.
Que as pessoas aprendam, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos, Senhor, falar nada que vem de nós, mas que a tua presença venha estar permanentemente nessa igreja e em todos os nossos corações. Pai, essa é a oração que nós fazemos nessa noite, já agradecendo, sabendo que nós somos mais que vencedores. Em nome de Cristo. Amém. Aleluia. Por sentar, amados, estamos aqui, irmãos, em contínua oração, né? Todos os cultos a gente vai sempre convidar um dos irmãos para poder fazer esses clamores. Tanto nós aqui estamos precisando que os nossos entes queridos também entendam e recebam a libertação. Para isso, tem que estar em oração, né? Não adianta, né? Eu estou na batalha ferrenha, né, mas estamos lutando contra diretamente contra umas hortes demoníacas lá na minha família, né? Ele desafiou-me, né? Me desafiou, então se ele me desafiou, agora aceitamos o desafio, né? E estamos agora lutando, estamos em oração contínua. Eu moro na casa do meu sogro, mas quando eu vou lá em casa, né? Que é vizinho, um dia foi vizinho do Tiago, agora não é mais, o Tiago mudou para Chapecó, mora na rua que eu fui criado, viu, Tiago? Magnólia tem uma história muito grande, saí de lá com 14 anos, foi uma benção. Aí, e quando eu vou lá em casa, nós sempre estamos em oração ali, né? Repreendendo todas as potestades demoníacas naquele lugar. Eu queria convidar o meu amigo Tiago para vir aqui à frente, aqui, em nome de Jesus. Vem cá, Tiago. Tiago, ele me lembrou. Né? Lembro do Wilson, Neném, né? Não? Deve lembrar, porque o pai dele, na verdade, Tiago? O pai dele, na verdade, foi um grande pioneiro conosco, né? Um grande músico, né? Um grande homem de Deus. Contou uma história muito boa pra gente, né? Infelizmente ou felizmente, como podemos pensar, infelizmente porque não está no meio de nós mais. Infelizmente porque está com Cristo, né? E eu louvo a Deus pela vida do Tiago, que quando eu soube, né, que minha mãe me passou, olha, o filho da Arlete está pregando. Assim, o quê? Que é isso? E você me fala isso agora, né? Então, por favor, me passe o contador dele que ele vai ter que ir lá na igreja. Está aqui essa bênção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Tiago? Tá? Seu ministério. E com certeza, tanto a seu como da sua esposa vai prosperar cada dia mais, né? Fica à vontade, a casa é sua. Não olha para o relógio, olha somente para o Espírito Santo, tá bom? Fica aí, não se preocupa não. Aqui o povo aqui está acostumado a ficar até 10 horas, meia-noite. Aqui não... Aqui mora mais longe, aqui é ela. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Motivo de alegria estar neste lugar. E o pastor Wagner agora fez a mente voltar lá atrás mesmo. E muitas vezes a repreensão que nossos pais nos dão é sempre visando o nosso bem lá na frente. E às vezes meu pai é meio rígido, era daquele de deixar a gente sair, né? A festa do município, para ele não tinha esse negócio, era festa mundana, então você não vai. Se for, é o pai e a mãe do lado, durante a tarde e voltemos para casa. Hoje eu entendo. Foi difícil a aceitação, mas hoje eu entendo que eu estou bem encaminhado pelo ensinamento dos meus pais. Ando no caminho do Senhor e não deixarei. Então, faz a gente pensar muita coisa, né? A vara de boiadeira nas pernas, né? E a Bíblia tudo já ensinava isso e ele me ensinava na palavra. Hoje eu tenho entendimento. Então a mente deu um salto muito grande. Nós glorificamos ao Senhor. Eu não posso ficar falando muito, porque eu sou muito chorão, irmãos. Não é questão de ser saudosista, mas é uma questão de você pensar no ensinamento que você teve, né? Então, nós glorificamos ao Senhor por isso. Irmãos, é uma alegria estar neste lugar. Eu não recuso, mas eu corro.
Quem ministra mesmo é minha esposa. Minha esposa deu pra, né? Eu gosto de falar de Jesus, mas é que nem eu falo lá na igreja. O ministério todo, desde a sede até as congregações, os irmãos são muito agitados. Eu não busco ser igual ao ministério, mas eu sou muito mais na minha, né? Pessoal, eu sou que nem uma Toyotinha, vou devagarzinho e chego lá. Eu trago um abraço para o pastor Anderson de Oliveira, e eu trago com verdade. Eu peço a permissão a ele, e ele me libera a bênção. Enquanto ele não fala, manda um abraço ao pastor da igreja, manda um abraço à igreja, que Deus abençoe a igreja. Aí sim, porque a gente vem debaixo de bênção, com certeza. Que às vezes a pessoa vai assim, eu trago um abraço para o pastor, o pastor nem sabe que está liberado para poder ir ministrar. Mas não, trago um abraço, pertenço à Igreja Assembleia de Deus Ministério Costa Verde, a qual o pastor local, o pastor Anderson de Oliveira, pastor presidente Josemar Rodrigues. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Pretendo não me demorar, meu pastor. Entregarei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. O pastor falou um pouquinho aqui acerca de batalhas espirituais, e isso nos remete muito à questão da chamada espiritual. E nos dias em que nós vivemos, não diferente aos tempos da Bíblia, em um tempo caótico, ser uma voz profética não é tão simples, não é tão fácil. Amém? Livro dos Reis, capítulo 17, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Só o primeiro versículo que vai nos dizer assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém? Irmãos, é um prazer estar na presença do Senhor. Nós temos por costume dizer que nós aceitamos a Cristo. Mentira. É Ele quem nos aceitou. Como já dizia ele, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Nós temos, né, esse sentimento que eu aceitei a Cristo, por nada. Ele que nos aceitou e vai mudando a nossa vida dia após dia, nos transformando, nos dando essa alegria que em meio a tantas coisas que acontecem, só o crente que tem um sorriso. Já percebeu? Pode estar o mundo desabando, mas o crente está sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, sempre feliz, porque ele entende que a alegria dele é o Senhor Jesus. Irmãos, como eu disse, ser uma voz profética, não pensemos que os tempos passados foram mais fáceis ou mais difíceis que o tempo presente. Embora nós estejamos aí no tempo da graça, seria muito mais difícil ao tempo da lei, porque você teria que cumprir os preceitos do Senhor. Mas no tempo da graça é mais difícil, porque cabe a nós escolhermos ou não seguir os caminhos do Senhor. E nós sabemos que não é fácil caminhar na presença do Senhor, porque caminhar na presença do Senhor, como o irmão disse, requer de nós obediência. E não só obediência, como renúncia. E renunciar às nossas vontades é muito difícil. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela nos confronta. Nós podemos ler qualquer livro, jornal, de ponta cabeça, que nós vamos ficar tranquilos. Mas quando a gente começamos a ler a Bíblia, já dá sono, já dá um cansaço físico, um cansaço mental, porque ela já começa a nos confrontar. E quando nos confronta, nós temos que ter o pensamento e o entendimento que estamos indo para o caminho certo. Porque quem quer seguir a Cristo
negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou seja, nós temos que nos despojar de algumas coisas para seguir a Cristo. E esse tempo que Israel está vivendo não era tão bom, mas a tendência era piorar. E Elias, ele entra nesse cenário caótico, mas não foi por acaso que Elias entra nesse cenário caótico. Haja vista que Acabe foi o 7º rei, né, que reinou 22 anos no reino do norte, que seria Samaria, porque houve uma divisão, né, entre as tribos de Israel. E a Bíblia vai dizer que Acabe foi o pior rei, ou não um dos piores. A Bíblia vai dizer que ele foi o pior rei em Israel. Só que quando a Bíblia conclui que Acabe foi o pior rei em Israel, nós vamos entender que a Bíblia vai nos dizer que esse Deus que nos criou, que nos formou, que nos pôs sobre essa terra, ele é um Deus de relacionamento. É um Deus que não nos colocou aqui e nos deixou à sorte. Não, é um Deus que sempre buscou um relacionamento com o seu povo. Por que Acabe foi o pior rei em Israel? Porque Acabe, ele se relaciona com uma mulher pagã que adora os postes ídolos, né? Astarode, Azera, Baal. Ou seja, ele forma uma aliança com Jezabel e ele faz com que o povo comece agora a dividir o seu pensamento, dividir o seu coração com outros ídolos, com outros deuses. Só que o interessante, e a Bíblia me permite fazer isso, é que Elias, o tisbita, ele já tinha esse pensamento, ele já tinha essa intenção no seu coração da chamada profética de Deus. Porque haja vista que o povo, quanto mais ele se afundava na idolatria, quanto mais ele se afundava na distância do relacionamento com Deus, Elias, ele esperava o momento em que Deus o levantaria para ser uma voz profética para Israel, porque o Senhor nunca quis perder Israel para ninguém, como ele não quer perder ninguém, como diz o texto sagrado, né, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade do Senhor, mas há uma escolha que ele dá, que nós chamamos do livre-arbítrio, para que todo mundo faça a sua escolha. Só que dentro da nossa escolha, ela vai ter uma consequência. Nós temos o direito de escolher, mas o que nós não podemos escolher são as consequências das nossas escolhas. Nós sabemos que o Senhor ele coloca diante de nós dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O bem e o mal. Cabe a nós escolhermos qual caminho traçar. E nenhum desses dias, que Elias estava ali, ganhando o ensinamento dos seus pais, tendo esse chamado profético, Elias, ele olha assim o cenário, né? Eu conjecturo assim, que a nuvem já da idolatria, do pecado de Israel, já estava visível. Então o Senhor agora faz essa voz profética soar dentro do coração de Elias, e ele de pronto, ele aceita o chamado do Senhor para profetizar sobre Israel. Então, Elias ele aparece no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, já liberando uma palavra para Acabe, mas sabendo que a palavra que nós liberamos, segundo a vontade do Senhor, ela também pode nos atingir. E nós temos que estar preparados
para ser a voz profética do Senhor. Eu faço uma comparação do antigo para o novo. Por quê? Uma vez que nós temos uma voz profética, uma boca profética sobre a terra, o Senhor Jesus vai falar que aquele que põe a mão no arado não pode retroceder. Ele não pode voltar atrás. Uma vez que você colocou a mão no arado, você aceitou o chamado do Senhor sobre a tua vida. E o interessante disso é que ele garante a palavra que ele lançou sobre a tua vida, para ser uma voz profética. E Elias, ele começa esse ministério profético dizendo tão somente que não haveria chuva e nem orvalho sobre a terra, por um período de tempo. 3 anos e meio. Só que, uma vez que o profeta, ele libera essa palavra, o Senhor o manda para um lugar para ser alimentado pelo Senhor. Por quê? Porque se não vai chover, se não vai descer o orvalho sobre a face da terra, a tendência é a terra não produzir o seu fruto. Automaticamente a fome viria sobre a terra. Ou seja, ele seria afetado também por ser uma voz profética. E todo profeta, ele é perseguido por causa do chamado. E nós vamos aprender dentro desse chamado de Elias o quão o Senhor é zeloso pela sua palavra. Porque uma vez que Elias fala para Acabe, em outras palavras, não vai chover e não vai descer orvalho, é por causa de você mesmo. Porque o pecado que você está cometendo subiu a narina do Senhor. É tão ruim quando a gente saímos para evangelizar que você pega um folheto com tanto carinho, com tanto amor, que você orou, que você buscou o Senhor, buscou a direção do Senhor, o Senhor te deu a direção, que você vai dar o folheto, a pessoa não aceita. Mas aí você não pode se entristecer por isso. Você não pode se entristecer por isso. A voz profética sobre a casa de Acabe provocou iras. Mas o Senhor sustentou o profeta. Enquanto o ribeiro deu água, o profeta estava sendo sustentado. Não só de água, mas o Senhor também providenciou a carne. Eu sei que você deve já ter ouvido muitas coisas, mas o fato interessante é que o Senhor agiu de todas as formas para poder alimentar o profeta. Enquanto o ribeiro teve água, lá estava o profeta sendo guardado pelo Senhor. O povo ia servir o profeta lá onde ele estava. Aí você já tem o entendimento. Poderia ter sido qualquer outra coisa, até mesmo usar uma pessoa para poder levar o alimento para o profeta. Mas o Senhor tem os seus meios, porque Ele guarda e vela pela sua palavra na voz profética que você é. O ribeiro seca e agora ele manda o profeta para a casa de uma viúva. Olha como é que o Senhor é bom. Isso, a seca já estava, a fome já estava imperando sobre a terra. Tudo por causa de uma voz profética chamada. Vai para a casa de uma viúva. O interessante é que o Senhor fala assim, eu já ordenei ela para te alimentar. Só que quando ele chega na casa da viúva, o cenário parece não ser daquilo que o Senhor falou. Mas peraí, Senhor. O Senhor disse que a viúva ia me alimentar. Eu chego aqui, o que ela tem
é só para cozer esse dia e esperar a morte. E agora, como é que fica? O cenário aqui também está caótico. Porque se ela só tem para hoje, como é que vai ser depois? Isso não é um texto que diz, é eu que estou falando, mas me faz entender. Calma aí. Você não ficou lá no ribeiro sendo alimentado? Eu vou te alimentar aqui. Aí você tinha um ribeiro todinho até secar. Aí agora aqui não, aqui só tem um punhadinho para comer hoje. Então tá bom, vou fazer um desafio com essa viúva. Qual é o desafio que você ia fazer para você e o seu filho? Faz para mim. Você aceitaria o desafio? E aí? Mas ela aceitou o desafio. Ela fez para o profeta. E o profeta comeu primeiro. E o profeta lança a palavra sobre aquela mulher. Até o período que não chover, não descer o orvalho sobre a terra, não faltará o azeite e nem a farinha. Por causa de aceitar o desafio, alimentar o profeta, não faltou a farinha e não faltou o azeite. Ser a voz profética de Deus. Sinceramente, nós, nos dias atuais, se o Senhor nos mandasse profetizar, acho que nós ficaríamos que nem o Gideão, meio duvidoso. Nós pediríamos que o Senhor nos desse 1 milhão ou até mais confirmações de que Deus estava no negócio para assim fazer. Ou seja, nós deixamos de acreditar na palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Só que a farinha não acabou, o azeite não acabou. Mas aí acontece um fato dentro da casa dessa mulher, dessa viúva. O filho dela vem a falecer, vem a morrer. Aí ela vai dizer: vieste a mim para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? No versículo 19, ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou à sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? Até esta mulher, eu aceitei o desafio, eu aceitei o chamado, eu fui a voz profética, e até esta mulher tu também vai afligir? Eu hospedei você na minha casa, eu aceitei o desafio, fiz conforme você pediu, você comeu, e glória a Deus não faltou a farinha e nem o azeite. Mas agora o meu filho morreu. E ele clama ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Chegou a hora do desafio. Elias, ele se apresenta a Acabe e diz que não choveria.
por um período de tempo. Nesse período do tempo, o Senhor, ele proveu na vida de Elias, a qual também ele viveria as mesmas aflições que todo o povo sofreria por não chover sobre a terra, por não ter água, por não ter como plantar. E o Senhor manda que Elias agora se apresente diante de Acabe. E mais uma vez, o desafio de ser a voz profética. Elias se apresenta diante de Acabe, ele encontra com o mordomo dele, diz para ele se apresentar, diz para ele se achegar, só que o cenário que ele encontra é muito mais desafiador do que ele pensava ou pudesse imaginar. O povo ele já estava cocheando em dois pensamentos. O que imperava era o que os profetas de Jezabel falavam. Então, essa voz profética, pelo chamado que o Senhor deu a ele, faz um novo desafio. Ser voz profética é fazer desafio. Nós estamos em uma guerra espiritual, no mundo espiritual constante. Coisas que nós não vemos, mas sentimos no mundo físico. E se nós não tivermos uma constante vida de oração, de busca ao Senhor, e principalmente da leitura da palavra do Senhor, a tendência é a gente sempre pensarmos em desistir. Sempre pensar em retroceder. Mas quando nós somos uma voz profética, boca profética do Senhor na terra, nós não nos importamos com o mundo espiritual. Porque quem nos chamou garante a vitória por nós. Mas por causa do seu nome, para que o seu nome venha a ser glorificado. E Elias ele faz um desafio. Traga todos os profetas de Baal no monte. E lá Israel verá quem é Deus. Então assim foi feito. Se reuniram, foram ao Monte Carmelo. Lá a história você já conhece. Uns falam 400, mas eu analiso aqui e vejo que são 850 profetas de Baal. Porque são divididos em duas partes. E eles ficaram... E o bom de ser uma voz profética e ter a consciência de ser a voz profética do Senhor, ter o chamado, ser escolhido pelo Senhor, é você ter a certeza de que o Senhor está contigo. Porque Elias, ele dá a oportunidade para que eles começassem, digamos assim, o ritual para aclamar os seus deuses, para que eles viessem responder o altar do sacrifício, o holocausto que eles tinham posto, para poder fazer o sacrifício, para que o povo visse quem era o Deus. E o texto sagrado vai nos dizer que eles ficaram a manhã toda, se não me falha a memória, até o meio-dia clamando a Baal, para responder o altar, para responder com fogo o holocausto. E se não me falha a memória, é o que o texto diz. Elias sendo debochado. Em outras palavras, debochando dos profetas. No versículo 27, do capítulo 18, Elias vai dizer assim, ó: clamai em alta voz, porque Ele é Deus.
Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertar. Já que em Salmo vai nos dizer que o nosso Deus ele não corteja, seja, ele nem escuta. Nosso Deus está atento a tudo. Os teus olhos são como chama de fogo que está a passear a terra. Diferente do profeta Baal, do Deus Baal, o que os profetas de Baal imaginavam que ele iria responder. E eles clamaram, já passava do meio-dia e Baal não respondeu. Aí agora, Elias, tomado de uma autoridade, você está pensando que eu vou botar a mão para poder arrumar o altar? Vocês que vão fazer por mim. Mandou endireitar o altar, mandou pegar a água, jogar sobre o altar para que ela pudesse vir ao redor do altar, mandou botar a lenha, botou o sacrifício. E Elias simplesmente adora ao Senhor e clama ao Senhor. Posso dizer que foi de imediato. Fogo do céu desceu. Consumiu todo o holocausto. E todos puderam ver que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. No versículo 39 do capítulo 18. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. O povo que deixou de ter um relacionamento com o único Deus vivo, conhecido como Deus vivo, aquele que pediu para que Moisés sempre lembrasse ao povo, para que passasse para Josué, de como o Senhor tirou eles com mãos fortes, com braços fortes, da casa de servidão no Egito, para que eles nunca viessem se esquecer que ele nunca deixou de ser Deus. Mas nós é que nos esquecemos. Nós que nos esquecemos. Nós nos esquecemos que o Senhor está voltando. Nós nos esquecemos que a sua volta, ela está bem perto. Isso nós não dizemos nem pelos sinais que já nos mostram a sua volta. Não. Mas sim pelo que já estava escrito há muito tempo na sua palavra. E como ele vela pela sua palavra, ele faz cumprir a sua palavra. E nós, como boca profética nessa terra, nos dias de hoje, nós apregoamos arrependimento ao povo. Ainda que isso nos custe. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres. Nós somos dotados de sentimentos e desejos como qualquer personagem bíblico da história, que se levantaram para aceitar esse chamado do Senhor e que não retrocederam e foram boca profética. Assim somos nós. Que como tantos, como Elias, que depois de tudo isso, por causa de uma palavra, ele se escondeu. Achando que o Senhor tinha o abandonado por causa de uma ameaça. E às vezes nós nos sentimos assim pela voz opressora do nosso adversário. Às vezes o Senhor se põe em silêncio
Mas não é porque ele nos abandonou, não. Não. Ele sempre está conosco. Aí ele vem. A fraqueza vem sobre nós, sim. Os pensamentos de desistência vêm, sim, sobre nós. Mas o que nós não podemos é desistir. Porque a fraqueza, ela é momentânea sobre as nossas vidas. Mas o chamado, ele ecoa e é mais forte sobre as nossas vidas. É como o apóstolo Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que há de ser revelada sobre nós. Então há momentos difíceis sobre as nossas vidas, mas aquele que confiabilizou a nós a palavra, o chamado, ele é fiel para cumprir e terminar sobre as nossas vidas. Por causa do chamado. Elias, o que fazes aí, Elias? O que está fazendo aí, Elias? O Deus que honra na presença de muitos é o mesmo Deus que honra no oculto. O Deus que alimentou Elias na presença de muitos é o mesmo Deus que está presente com Elias quando ele estava debaixo do inferno de si, pedindo do fundo da sua alma a morte. Não é porque ele queria desistir, não. Não. É que ele se julgou pesado demais o chamado Elias. Não. Não. Levanta daí. Sai de dentro dessa caverna. Sai debaixo desse pé de zimbro. Ó. Pão e água. Pão e água. Pão e água. Se alimente. Ele se alimentou. Ele voltou a dormir. O anjo vem novamente, o alimento. Pão e água. Agora que você está fortalecido, Elias, levanta e vai. Porque muito longa é a tua caminhada. Até que Jesus volte, longa é a nossa caminhada. Se nós tivéssemos noção do dia, da hora, da data, do mês, do ano que Jesus iria voltar, quando estivesse perto da volta dele, nós teríamos muito mais fôlego para fazer, porque nós teríamos a certeza do dia que ele ia voltar. E é por isso que ele não deu dia, nem hora, nem data, nem segundos, nem semana, nem ano. Nem ele mesmo sabe. Mas o Pai que está no céu sabe. Portanto, Jesus fala assim, ó, vigiai e orai, para que ninguém roube a sua coroa. Em algumas partes do Novo Testamento, ele vai nos dar muitos horizontes acerca de sermos essa boca profética, essa voz profética no chamado que o Senhor tem para nós. Ele nos guarda de todo o mal que possa nos assolar. Primeiro ele nos alerta, olha, no mundo tereis aflições. Ele não está nos privando de nada. Ele está nos dizendo, vocês são seres humanos, vocês estão sujeitos a tudo. E no mundo vocês terão aflições.
tribulações, perseguições. Tudo isso vocês vão ter. Só que o fato interessante daquilo que o Novo Testamento ele não dá um norte ou uma direção aos profetas ou à boca profética que foi levantada, ele dá para nós nos dias de hoje. Tende bom ânimo. Parece uma coisa engraçada, né? Pelo menos eu acho. Meu pastor, como ter bom ânimo? Quando nós entramos em uma guerra espiritual, numa batalha espiritual, que nós ficamos assim, Senhor, me socorre. Quando ele está dizendo que eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Nós somos muito limitados. Nós somos muito limitados demais. Limitados no conhecimento do Deus que nós servimos. Se ele está falando que é o socorro bem presente na hora da tua angústia, ele já está ali esperando você dar o grito. Ele está ali esperando você dar o brado para te socorrer. Porque ele jamais vai desamparar um filho seu. E nos dias que nós pregamos o arrependimento, a voz profética para arrependimento, aonde as pessoas acham que não tem pecado, aonde as pessoas acham que o que fazem não está errado, é a oportunidade que Deus está dando para que antes que as trombetas soem, eles possam entrar nesse céu de glória. Jesus fala nos nossos dias que, uma vez que vocês tomarem a cruz, uma vez que vocês começarem a me seguir, uma vez que vocês passarem a crer no meu nome, vocês serão perseguidos. Mas não é porque vocês são bonitinhos, porque vocês se vestem bem, não. É por causa do meu nome. Vocês podem aceitar qualquer nome que vocês quiserem. Pedro, Joaquim, Samuel. Não tem o peso que o nome de Jesus tem. Porque Jesus foi o único que morreu na cruz, derramou o seu sangue por amor às nossas vidas. E ao terceiro dia ressuscitou. E é por isso que nós somos a boca profética de Deus nos dias de hoje, para apregoar o arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque o Senhor Jesus está à porta. O mundo pode estar um caos. Os nossos dias pode estar um caos. Mas nós temos que continuar sendo essa boca profética. Porque um dia em nossos corações ardeu a vontade da presença do Senhor. Um dia em nossos corações ardeu a vontade de ser uma boca profética do Senhor para os nossos dias atuais. Quando nós aceitamos ao Senhor, Ele nos deu essa autoridade para ser uma boca profética. Então nós não podemos desistir, não podemos voltar atrás. Aceitar o chamado é aceitar a vontade do Senhor. É saber que Ele está conosco, tanto no momento bom, quanto no momento ruim. É que nós temos por prazer sempre exaltar sempre o nosso momento ruim. Achar que o nosso momento ruim é sempre o pior e o fim de todas as coisas negativas. Estevão estava no fim da sua vida. E ele viu o céu aberto. Ele estava sendo apedrejado. Ele viu o Senhor à direita de Deus. E no seu último suspiro,
ele pregou arrependimento ao povo. Até o dia que findar os nossos dias na terra, teremos que ser a boca profética de Deus. Se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor está nos sustentando e tem nos sustentado na sua presença. Até o momento em que chegar a nossa vitória, em que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade, e que a morte seja tragada pela vitória, o apóstolo Paulo vai findar dizendo: com demais irmãos meus, ficai firme, sabendo que a vossa obra do Senhor não é em vão. Não desista do chamado que o Senhor tem na sua vida. Está difícil? Se preocupe não, vai ficar pior. A tendência é só piorar. E eu me regozijo nisso. E quanto pior, melhor. Que é o que me aproxima do Senhor. Não se escandaliza com isso não. Quanto pior, melhor. O apóstolo Paulo falou que ia se deixar gastar pela vontade, pela obra do Senhor. Me gastarei e me deixarei gastar. Se ele falou isso, quem sou eu? Quem sou eu? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Que o Senhor guarde a tua casa, guarde a tua família, a tua vida. Que você prossiga para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Aleluia. Nós possamos nos atentar cada dia mais pela palavra de Deus. Tem uma coisa que eu amo, é sentar e ouvir a palavra de Deus como nós ouvimos hoje, né? Muito bom. A gente não se preocupa com o horário. Se fosse da meia-noite, eu iria numa boa, sem problema nenhum, né? Bom, que Deus abençoe o nosso querido irmão Tiago, né? Eu lembrei, ele pertence a algum carro ministerial? Missionário? Amém. Amém. Isso eu queria saber, que eu queria colocar lá, mas eu ia fazer o banho, mas acabou que a correria tá tão grande a semana que é ensaio pra cá, é batalha lá, é batalha pro lado de lá, entendeu? É tudo meio tudo no conjunto só, né? Então, mas isso faz parte, né? Faz parte. Quem disse para você que tudo seria fácil, né? Como o nosso irmão já antecipou, as coisas não vão melhorar, né? Não, só vão piorar. Infeliz é aqueles que ficam pregando para que as coisas melhorem. Aí me lembra uma passagem, né, Tiago, do exemplo de Jeremias, né, que o Jeremias falou assim: olha, vocês têm que entregar a Nabucodonosor. Aí fica os profetas dizendo: não entrega não, rapaz, eu vou dar vitória. Aí deu vitória mesmo, morreu todo mundo, né? Então, amados, queria só deixar apenas um lembrete aqui para os irmãos. Eu vou tirar a oferta já, rapidinho. A partir de domingo que vem agora, aos domingos, por preferência, os nossos cultos vão começar às 18 horas. Entendeu? Eu já tenho que me adaptar, ou os irmãos juntamente comigo nos adaptarmos aos plantões que eu vou começar a partir. Eu vou me apresentar na empresa na segunda-feira agora, né? E eu preciso me adaptar porque eu tenho um horário que eu tenho que pegar, eu tenho que estar saindo de casa mais tardar 10 horas. E olha lá, ainda indo de carro ainda, né? Porque senão eu posso chegar atrasado. Então, eu tenho que me adaptar. Os irmãos oraram para Deus me dar a bênção, agora tem que andar junto comigo com a bênção, né? Então, a gente vai ter que andar junto agora. Tá entendido, amados? Vamos começar às 18 horas, terminar o máximo possível às 20 horas, para que mesmo que eu não esteja de serviço,
mas a gente já está se adaptando para ficar aquela coisa. Hoje tem que terminar o culto mais cedo. Não, para parar com essa correria toda. A gente se adapta, né? Horário. Bom que os irmãos vão ver o Fantástico em casa. Né? Não, Fantástico não, irmãos. Não, aqui ninguém vê Globo, né? Graças a Deus. Né? Mas aí vocês vão poder. Eu tô brincando, ninguém vai ver televisão, não, né, mas. A gente vai chegar um pouquinho mais cedo em casa, vai passar mais um domingo mais cedo com a família em casa. A irmã Rosana vai ficar lá, vai ficar mais próximo do irmão Neres mais cedo em casa, né? Irmão Neres também mais próximo, e assim por diante. Os irmãos não entenderam? Não vão ficar chateados, não? Não? Tá bom, então domingo que vem a gente já se adapta. Escutou, Silvio? Escutou, Silvio? Qualquer coisinha a gente escolhe quem vai bater, quem vai segurar, entendeu? Né? A gente vai e pega ele. Tá bom? E domingo que vem, amados, já é a ceia do Senhor, né? Nossa ceia do Senhor. Graças a Deus que tudo correu bem. Tudo correu bem, por quê? Porque no outro domingo eu não sei como é que tá a minha vida, né? No outro domingo, dia 13, né? Não sei como vai ficar a minha vida, que nós tínhamos marcado a ceia do Senhor. Então, nesse domingo tudo correu bem. Tudo colaborou, que eu vou me apresentar na segunda-feira. Então, até domingo eu estou de bem com a vida. Dormindo até tarde, aproveitando o máximo possível. Hoje meu cordeiro era 9, hoje eu levantei e quase 9 horas da manhã. E nem com um pouco de vergonha. Meu sogro ainda com aquela cara de pau. Boa tarde, Wagner, né? Sogro é fogo, né? Sogro tira a onda da nossa cara, né? Mas eu também não liguei. Não, né? Bom, queridos, Deus abençoe a todos. Vamos... Silvio, vem cá, faz um louvorzinho aqui pra gente poder tirar a oferta. Vamos cantar aquele hino bem rapidinho aqui, um hino bem rápido. Não, um hino rápido. Não, hino rápido. Enquanto a irmã tira as ofertas, vamos tirar um rápido aqui. Um hino bem rapidinho, vou tentar ver se a voz não falha agora, hein? Hã? O amigo. Bem, só a primeira parte só, assim, ó. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me cercaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas e falei dos meus problemas, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que me chamou. Me mostrou as mãos feridas no amor de muitas vidas. Muitas vidas era eu. Tão grande de entregar pra vida sempre. Deve ser eu cometi. Olha nos olhos de quem tanto mal me fez. Quem recente perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? O teu é a própria vida. Ele nos pode ser melhor amigo que o Senhor. E pelo céu a própria vida renunciou. Irmãos, não, eu esqueço de... Eu sou ruim de gravar música. Esse é um problema sério. Ainda depois de passa dos 30, né? Passou dos 30, né, irmão Neres? Aí que esquece tudo mesmo, né, irmão Neres? Irmão Neres, vou aqui orar pelo final. Vem cá, irmão Neres.
Depois o irmão Neres vai empreitar a bênção apostólica. Né? Hoje a gente vai começar a fazer agora, usar esses presbíteros para fazer alguma coisa nessa igreja agora. Né, Silvio? Né? O próximo aí, né? Presbítero aqui na igreja só para poder olhar para mim, não, né? Tem que trabalhar, né, irmão? Não é verdade? Salve a igreja, Pai, Senhor, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, na Tua casa, Senhor, nessa noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor da glória, que veio do céu, que veio do Teu trono, Senhor da glória. Agora, Senhor, nós chegamos aqui debaixo da Tua mão poderosa e vamos sair também, Senhor, debaixo da Tua presença, Senhor, que nós vamos sair da Tua casa, mas não da Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, esse casal, esse moço, Senhor, que trouxe a Tua palavra, Senhor, usa ele mais e mais, que ele seja uma ferramenta, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda todo olho grande, toda inveja sobre a vida dele, que eles não deixem a intimidade do lado e comece, Senhor, e comece a abrir a boca e falar mais e mais, porque o ministério dele é grande, para ele largar todo medo, todo aquilo que aflige quando ele se apresenta diante de ti no teu púlpito, Senhor. Mas eu profetizo na vida dele, na vida desse casal, que seja uma bênção na mão do Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Até domingo, se aqui o Senhor nos quiser, Senhor. Se o Senhor nos permitir, estaremos juntos aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Faz assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que confiam na presença e na vinda do Senhor Jesus, e que todos digam: amém. Até aqui